Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês aí? Tudo em cima? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Galera, hoje nosso anime vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Geralmente eu faço esses vídeos para aprofundar no conteúdo, né? Aquela coisa toda. Mas por conta da provinha que tá chegando aí, a gente vai trabalhar mais uma aula revisional, tá? A gente vai recapitular os conteúdos anteriores que nós vimos para poder auxiliar vocês aí na provinha que vocês terão na sexta-feira, beleza? Então vamos junto lá, vamos ficar esperto com a questão da região norte, que nós falamos em peso durante essa quarentena, né? E também nordeste, beleza? Então focar nessas questões aí, porque nós falamos muito da região norte e nós chegamos a introduzir também o conteúdo da região nordeste, tá? Então vamos lá, quando a gente fala da região norte, gente, não pode esquecer disso. Falou região norte, o que vem na cabeça? Já vem, taca na cabeça floresta amazônica, né? Uma coisa que já é automática. Região norte, para floresta, árvores frondosas, folhas latifoliadas, largas, né? Aquela coisa toda. Então, vamos ficar atento com essa questão, né? E aproveitando a questão da floresta amazônica, hoje se tem uma preocupação muito grande com a floresta. Não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Tem toda uma ONGs e tudo mais, defesa do meio ambiente, aquela coisa toda. O que acontece? A gente sabe que a floresta ela tem importância, né? Ela tem importância para a manutenção da fauna, da flora, do clima local. Todo aquele clima da região norte é beneficiado pela presença da floresta amazônica, então ela tem, óbvio, sua importância. Mas é o seguinte, existe muita preocupação porque existe hoje um arco de desmatamento na Amazônia, né? A Amazônia vem sendo desmatada. Ela vem sendo destruída aos poucos ali, né? Por conta de algumas atividades, né? A grande preocupação hoje, o que está acontecendo? São várias atividades que podem desmatar, que nós já vimos em aulas anteriores, né? Como eu falei, aqui a gente vai recapitulando. Então, por exemplo, quais são as atividades que podem desmatar? Mineração, ela desmata. Tem aqui o solo, floresta aqui em cima, aqui está o minério de ferro, por exemplo, aqui embaixo. Para eu pegar esse minério aqui, eu tenho que tirar a vegetação aqui, cavar aqui e pegar o minério, certo? Então, precisa ser feito isso daí. Aí qualquer um, se for ouro, bauxita, manganês, prata, cobre, qualquer coisa que tiver aqui embaixo, precisa desmatar e pegar. Então, a mineração ela provoca o desmatamento, né? Extração de madeira, produção de celulose, a madeira para fazer móveis, isso tudo vai provocar o desmatamento, beleza? Agora, uma atividade muito importante, que aqui no Brasil ela tem grande força, é a atividade agropecuária. Essa atividade é uma grande preocupação hoje, porque ela avança para a região da Amazônia, sim, mas ainda é uma atividade que não chegou com muita força na região da Amazônia hoje, tá? Que é a agropecuária. Ela nasceu não, ela tem muito tempo que está no mundo todo, mas até a década de 70 ela se concentrava ali na região sul. Aí, a partir da década de 70, houve um incentivo do governo federal para poder expandir essa atividade, né, do agronegócio, e também as terras da região sul começaram a perder fertilidade de tanto utilizar aquelas terras ali. Então o solo começou a ficar mais fraquinho, não gerava muita coisa e tudo mais. Então houve a expansão da fronteira agrícola, né? Hoje o grande negócio da agricultura é justamente essa expansão da fronteira agrícola. Essa fronteira ela vem avançando, saiu da região sul, região sudeste, centro-oeste, hoje está pegando região norte e nordeste, tá? Está avançando para lá. E então a preocupação do quê? Da floresta amazônica, porque se chega com muita força a atividade agropecuária lá, o desmatamento vai ser em massa, né? Já tem desmatamento por conta disso. O que eu estou querendo dizer que é o seguinte: essa atividade, quando a gente pega a região norte, pega a região centro-oeste da atividade agropecuária, o centro-oeste é mais forte do que a da região norte, tá? Mas eu não estou dizendo que não tem essa atividade. Sim, tem. Tem fazendeiros na região, tem pecuaristas na região, essa atividade ela está lá, mas ela não é a mais forte que nós temos lá, beleza? Mas já ocorre desmatamento, por exemplo, para o cultivo da soja na Amazônia, né? São derrubados aí bons e bons hectares diariamente para ter o avanço da soja, porque a soja ela faz parte do agronegócio, faz parte da expansão da fronteira agrícola que traz riquezas, né? Então o povo está querendo ganhar dinheiro com isso daí tudo, expandindo o agronegócio, principalmente a soja, beleza?
Então ficar atento a essa questão aí, porque o desmatamento da Amazônia é algo que é importante, que é falado no mundo todo hoje em dia aí, beleza? Ficar atento com essa questão aí. E aí, meu povo, é o seguinte, quando a gente fala ainda sobre a região norte, a gente vê que é uma região seguinte, que é um pouco mais esquecida, né? Quando comparado com outras regiões, a região sudeste, por exemplo, é muito integrado, tudo ali é interligado, as rodovias, ferrovias, muito desenvolvido. E a região norte é uma região um pouco mais esquecida, né? Por conta disso, ocorreram alguns investimentos na região pelo governo federal no século passado. Para quê? Para tentar integrar um pouco mais a região da Amazônia e a região norte do resto do país. Por quê? Se vocês um dia pegarem, vou colocar no Google, distribuição das rodovias no Brasil, pá, enter. Você vai ver que tem inúmeras rodovias na região sudeste e sul, e também o centro-oeste tem um pouquinho, nordeste ali também tem, mas a região norte é um vazio lascado, é uma passando aqui, a outra passando ali e tal, uma coisa bem distante, né? Então a região que ainda é esquecida. E para tentar incentivar o governo, década de 60, 70, passou a colocar alguns incentivos para ver se atraía a população e investisse mais em infraestrutura. Por exemplo, a construção da Belém-Brasília, né, que liga a capital do Brasil, que é Brasília, até a capital do Pará, que é Belém. Uma forma de integrar, a famosa BR-153, né, que leva lá para Belém do Pará. Criou também a Transamazônica, né, que atravessa o estado do Amazonas ali, também do Pará, para tentar integrar mais essa região. Criou a Zona Franca de Manaus. Qual que era a ideia da Zona Franca de Manaus? A chegada da indústria na região, né? Zona Franca de Manaus. E por que franca? Porque as indústrias que se instalavam ali tinham isenção fiscal. O que significa isso? Elas não pagariam impostos ao se instalarem ali, né? Para tentar atrair a indústria para a região. Porque a indústria, qual é a concentração de indústria que nós temos no Brasil? Lá na região sudeste, em especial em São Paulo. Tá tudo lá, a maioria, né? Aí o governo vai lá e cria um incentivo. Vamos criar a Zona Franca de Manaus. A indústria que se instalar aqui não vai ter que pagar imposto. Imposto zero. Fechou. Negócio de imposto não vai ter para vocês aqui não. E muitas indústrias foram para lá. E a ideia era justamente fazer a região desenvolver. Tanto é que Manaus hoje é uma das principais regiões metropolitanas da região norte, né? Belém e Manaus, né? Que são as duas capitais. É Belém do Pará e Manaus do estado do Amazonas, tá? Então desenvolveu bastante, é uma metrópole que tem 2 milhões para mais aí, né, de habitantes, então tem uma quantidade significativa, certo? E aí teve incentivo através de estradas, Zona Franca de Manaus, tudo para tentar levar o povo, né? E algumas outras atividades que já aconteceram, como a mineração, aconteceu já com muita força lá na região, ainda tem, na verdade, tem uma mineradora Vale, principal empresa brasileira de exploração de recursos minerais, é a famosa Vale. E ela tem lá na Serra dos Carajás, que fica no Pará, extração de minério de ferro, que vende para o mundo todo, gente. Vende para os Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, França, Inglaterra, os principais países aí, Singapura, tudo isso aí compra do Brasil, tá? Lá da Serra dos Carajás. Lógico que não é só lá, né? Tem outras regiões, Maciço do Urucum, que fica ali no Mato Grosso, tem o quadrilátero ferrífero que fica em Minas Gerais, mas só que a Serra dos Carajás tem um peso muito importante nisso daí tudo, tá? Então tudo isso são atividades para tentar desenvolver a região, beleza? E é o seguinte, como eu falei para vocês, né, tudo isso aí tem uma consequência que gera esse desmatamento, né? E aí hoje tem toda uma discussão para tentar barrar um pouco mais o desmatamento, e o povo coloca como exemplo os nativos da região, como por exemplo os índios, comunidades ribeirinhas também, que eles utilizam os recursos da floresta para poder sobreviver. Mas é o seguinte, vamos pensar bem, os ribeirinhos e os índios utilizam o recurso da Amazônia para poder sobreviver, mas eles não estão desmatando, não provocam mal. O que acontece, gente? A forma com que a indústria, o mercado, destrói é uma proporção muito grande, né? Então isso pode alavancar em graves consequências. Agora, a forma que a comunidade ribeirinha, os indígenas utilizam isso é para o sustento. Então a caça, derrubam uma árvore de tempos em tempos assim, para fazer uma canoa, para fazer, sei lá,
o monumento que eles queiram fazer ali, certo? Então, para construir uma casa, né? Mas não precisa derrubar aquela quantidade imensa de árvore para produção de celulose para o mundo todo, por exemplo. Não, vou construir uma casinha, derrubo uma árvore aqui, outra ali, pronto, pega a madeira, dá para construir a casinha, tranquilo. Os ribeirinhos, mesma coisa, né? Os indígenas também, mesma coisa. Então, a grande questão é a quantidade que é desmatado pela indústria e pelo mercado, que provoca esses danos. Então, se a gente desmatasse, por exemplo, somente para o sustento, não teria problema nenhum. Pode desmatar tranquilo, porque desmata aqui, anos depois nasce uma outra árvore ali, isso é natural, isso é natural. Mas a forma que é desmatado hoje, devido à mineração, produção de celulose, a expansão da fronteira agrícola, a natureza não consegue se recompor. A gente mata mais do que nasce, e é o problema. Porque se mata mais do que nasce, uma hora vai acabar. A tendência é essa, né? Então, ficar atento com essa questão. Então, hoje, comunidades ribeirinhas e indígenas acabam sendo um exemplo para o mundo, né? Para assim, não desmatar, a aprender a conviver da mesma forma que eles para não desmatar, certo? Utilizar só para o consumo próprio, tá? E meu povão, é o seguinte, falamos de norte, né? Passar para o nordeste também um pouquinho. E lembrando, norte não tem muito segredo. Clima equatorial, é um clima quente e úmido, a vegetação muito densa, vegetação com árvores frondosas, grandes, né? Crescimento vertical muito acelerado, as copas largas, mas as folhas também bem desenvolvidas. Isso tudo é uma característica porque tanto vegetação e clima são duas coisas que se casam, né? Já falei isso para vocês, a gente nunca vai ver, por exemplo, uma espécie de árvore lá na Amazônia, lá no deserto do Saara, não tem como, porque o clima de lá não permite a ocorrência de uma floresta como a Amazônia aqui, né? Então, clima e vegetação se casam, andam juntos sempre, tá? Um vai depender do outro ali, beleza? E aí, no Nordeste, aproveitando falando desses elementos naturais, vamos pegar um pouquinho dos elementos naturais do Nordeste também. O Nordeste é um pouquinho diferente. É quente, também é quente na Amazônia, mas só que na Amazônia é úmido e no Nordeste é seco, né? E já aproveitando falando desse negócio seco para vocês, por que nós temos ali um sertão nordestino que é seco na região? Porque se a gente for olhar no mapa, o Nordeste está ali próximo do Oceano Atlântico, né? Então era para receber a umidade do oceano, mas só que tem um porém. Por conta do relevo, não tem como a umidade chegar com muita força, tá? Eu sempre pego a garrafinha para fazer exemplo. Então vamos dar de novo. A garrafinha está aqui e nós temos o relevo ali, uma classificação de relevo no Nordeste chama Planalto da Borborema. O que é o Planalto da Borborema? Aqui tem a planície costeira onde ficam as praias. Cidade como Ceará, o Ceará é o estado, né? Perdão, Fortaleza, agora sim. Fortaleza, Natal, Recife, Olinda, Costa do Sauípe, Salvador, tudo está aqui na costa, na planície costeira, tá? Que é na região de planície, né? E aí tem o mar, que vem o vento úmido aqui. Aí no meio do caminho, pum, encontra o Planalto. Não consegue passar, então o ar úmido ele vem subindo, mas nessa dele subir, as nuvens vão se condensando por aqui, ó. Vai tendo a condensação das nuvens. E aí o vento que passa para o outro lado, porque o ar úmido ele é mais pesado, né? Então até ele subir isso aqui tudo, para ele subir tudo, ele tem que perder a umidade, que é justamente essa condensação das nuvens que formam aqui. E aí quando ele passa para o outro lado, ele já perdeu a umidade todinha. Então ele passa um vento seco. Por isso que é seco na região do sertão. Por quê? Aqui está o Planalto da Borborema, aqui está a planície costeira e aqui está o sertão. Então vem um vento úmido aqui, não consegue passar, perde umidade, quando passa um vento seco. Então o sertão nordestino é seco pela ação do relevo, tá? Planalto da Borborema, mais especificamente falando, tá bom? Tem um detalhe também ali, que é a questão sobre um sistema de alta pressão na atmosfera, né, que não permite a formação da umidade na região, tá? Mas daí mais para frente. O principal agora é a gente entender esse Planalto da Borborema, beleza? E lembrando, né, como eu falei para vocês, clima e vegetação andam juntos, se casam, né? Um depende do outro. Por conta disso, a vegetação do sertão, por exemplo, vai se adaptar ao clima que tem. Então, a vegetação como é que é? Escassa, rasteira,
é espaçada demais, um arbusto é muito distante do outro. Tudo isso é uma classificação sobre a vegetação do sertão. Né? Tem a presença de espinhos nos cactos, por exemplo, porque o espinho, de modo geral, ele tem a finalidade de proteger a planta, mas no caso do cacto não é por conta disso não. O espinho é como se fosse uma flor fechada. Então era para ser uma flor, mas só que ele se fecha todinho para evitar a saída de vapor d'água, certo? E aí a água que tem na estrutura do cacto fica preservada no caule e na raiz, não permitindo que ele libere o vapor d'água para a atmosfera, né? Porque a planta tem esse processo que chama de evapotranspiração, né? Que elimina, é a transpiração dela, basicamente falando, ela elimina o vapor d'água pelas plantas. Né? O espinho não deixa isso acontecer, trava ali para não deixar acontecer. Beleza, meu povo? Então é o seguinte, acho que no mais é isso, né? Quem tem para falar aqui é região norte e nordeste, lembrando então das atividades do que chega na região norte, a característica física do norte, né? O cuidado da floresta amazônica e os aspectos naturais do Nordeste, que foi até onde nós chegamos. Né? Nós não aprofundamos tanto no Nordeste, porque foi de umas 2 semanas para cá que a gente iniciou, ou uma semana atrás, nós iniciamos o Nordeste, beleza? Então, no mais é isso, vamos fechando por aqui, mas se tiver alguma dúvida, pode tacar a dúvida aí no grupo do WhatsApp, que eu estarei respondendo vocês por aí. Beleza, meu povo? Então, bons estudos, boa prova para vocês na sexta-feira e nós estamos juntos aí. Até mais e até a próxima aula.